Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live comemorativa dos 25 anos do PEAMA. Eu sou Felipe Bonança, sou branco, uso óculos, sou careca, de barba e estou aqui para trazer para vocês essa live maravilhosa com pessoas sensacionais. A quarta live que vai tratar do tema Paralimpíadas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, todos os alunos que nos acompanham, familiares, professores. É muito bacana estar em mais um evento desse. Eu queria pedir para todo mundo que está nos assistindo, quem se sentir mais à vontade, coloque o seu celular na posição horizontal. Fica mais fácil de você assistir a nossa live. Distribui melhor na telinha do celular, consegue ver todos nós melhor aí de casa. Gostaria de agradecer primeiramente à Prefeitura de Jundiaí, ao prefeito Luiz Fernando e também à Unidade de Gestão de Esporte e Lazer pelo apoio durante esses 25 anos do PEAMA. Agradecer a todos que estão nos assistindo, os professores, amigos, familiares, voluntários do PEAMA, em especial os alunos do PEAMA, que são a razão desse programa tão maravilhoso existir. Muito obrigado, um beijo enorme para todos que nos acompanham aqui pelo Facebook. E já vou passar uma missão, você que está nos assistindo, já compartilha essa live, já dá um clique aí, dispara o link para os seus amigos, para os seus familiares, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso. Queria agradecer também ao tradutor e intérprete de Libras, Luciano Germano. Luciano, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado de estar aqui conosco. Luciano que atua também na TV Tech, é guia e intérprete para pessoas com surdo-cegueira e coordenador da Seleção Brasileira de Futebol para surdos, a seleção feminina. Vou passar a palavra para o meu grande parceiro Ronan. Ronan, boa noite. Muito bom dividir a tela mais uma vez contigo, Ronan. Que maravilha a gente estar aqui hoje. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Realmente é um enorme prazer estar aqui novamente com vocês nessa noite de sexta-feira, falando um pouquinho dessa live, né, das Paralimpíadas em comemoração aos 25 anos do PEAMA. Bom, eu sou o Ronan, tenho pele morena, sou uma pessoa alta, cabelos cacheados, estou com uma camiseta cinza e ao fundo tem uma parede branca e cinza com algumas flâmulas das Paralimpíadas de Londres, de Beijing, 2008. E damos as boas-vindas, então, ao Alessandro e ao Thomas. O Alessandro Tozin, ele é formado em Educação Física na ESEF no ano de 2000. Também é mestre em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba. Doutor em Educação Física pela Unicamp, nesse ano de 2021. Também é professor universitário nas universidades de Uniararas e Unianchieta. Bicampeão mundial do goalball em 2014 na Finlândia, em 2008 na Suécia, tricampeão dos Jogos Pan-Americanos, né, no México, no Canadá e no Peru, e também é medalhista de prata nas Paralimpíadas de Londres, na medalha de bronze, né, nas Paralimpíadas do Rio, 2016, e agora conquistou a medalha de prata no goalball masculino nas Paralimpíadas de Tóquio. Medalha de ouro, né, nas Paralimpíadas de Tóquio. E, além disso, é professor do PEAMA há mais de 20 anos e o eterno estagiário da professora Romilda, né? O Thomas, ele iniciou no esporte bem cedo, logo aos 6 anos de idade. Ele fez atletismo, ciclismo, futsal, algumas artes marciais também lá no início. Ele participou também do esqui cross country, que é uma modalidade na neve, competiu nessa modalidade por alguns anos, mas encerrou a trajetória nessa modalidade em 2018. Também foi medalhista de ouro no Pan-Americano de Jovens em 2017, aqui em São Paulo, bicampeão mundial juvenil nas provas de 400 metros, lá na Suíça,
vice-campeão mundial em Dubai e hoje também é medalhista, conquistou a medalha de prata na prova de 400 metros nas Paralimpíadas de Tóquio, agora realizada recentemente no Japão. Thomas e Alessandro, sejam muito bem-vindos à nossa live. Muito obrigado pelo convite, por terem aceitado o nosso convite, né, para participarem da nossa live. E vamos começar então aí. Quiserem dar uma palavrinha, falar uma boa noite para nossos pessoal que Olá, acompanha boa a noite a gente. todos e a todas. É um prazer poder estar aqui falando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou branco, cabelo castanho claro, olhos castanhos, estou meio gordinho e o mais importante, estou feliz com o novo momento, com a medalha de ouro. Era algo que a gente estava há muito tempo buscando e dessa vez nós saímos do Brasil já com a certeza que a gente ia conquistá-la. Um prazer poder estar aqui, poder falar com grandes amigos e o mais importante, né, é a gente poder falar do nosso PEAMA, né? O PEAMA que nós estamos há tantos anos, o PEAMA que abriu muitas portas para muitos profissionais, mas principalmente que proporciona uma vida diferente para a pessoa com deficiência. Eu acho que isso é fundamental e o objetivo principal do PEAMA. Thomas. Boa noite, eu sou o Thomas, para quem não me conhece, sou alto, tenho cabelo com luzes, sou moreno e estou usando a camiseta do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui participando junto com vocês, muito feliz de poder estar compartilhando com vocês esse momento do PEAMA. O PEAMA que é um clube que eu tenho muito carinho, onde eu tive grandes amigos, grandes professores e até hoje tenho um carinho enorme por todos que trabalham lá. E é isso, vamos fazer essa live. Muito feliz pelo convite, desde já agradeço. E vamos lá. Muito obrigado. Então vamos começar. Então a nossa primeira pergunta para o Alessandro, depois para o Thomas. Como que aconteceu o primeiro contato aí com o esporte? Como que o esporte ou atividade física entrou na sua vida, Alessandro? Na verdade, né, Ronan, eu tenho uma paixão na minha vida que é o karatê. Então eu comecei praticando karatê desde de novinho, né, com 11 anos, que meus pais me colocaram no karatê, e aí eu tive uma vida e uma carreira esportiva muito bacana com o karatê, né? Me deu a oportunidade de disputar 3 competições internacionais, um campeonato sul-americano, um campeonato pan-americano, um Open de Paris, enquanto era atleta. Tive o privilégio de representar a cidade de Jundiaí, fui contratado aí por um longo tempo pela prefeitura de Santo André e depois pela prefeitura de São Caetano do Sul. Tive uma carreira bem legal no karatê, com vários títulos nacionais e internacionais, e isso me deu uma boa base, né? E o que me fez ir para o curso de Educação Física. E a partir disso, do curso de Educação Física, foi que eu conheci aí a professora Romilda dando uma palestra, e foi aí que eu iniciei no PEAMA. Por isso que eu sou, com muito orgulho, o eterno estagiário da Romilda. Tenho certeza que a Romilda está assistindo a gente agora e com certeza muito feliz aí com as suas palavras, como eterno estagiário dela. E ela sabe, né? Toda palestra que eu vou dar, eu sempre levo uma fotinho dela, porque eu coloco, né? Eu sempre cito que às vezes o bonde está passando na nossa cara e a gente não pula para dentro, né? E eu tive essa oportunidade. O bonde passou na minha frente e eu pulei para dentro dele. E deu certo. E muito certo, né? Você agarrou lá a oportunidade, desde então aí há mais de 20 anos conosco, é muito legal mesmo todo o trabalho. O que as pessoas não sabem, Ronan, é que eu cheguei, ia fazer engenharia civil, entrei na faculdade e tudo. E eu fui fazer estágio em uma construtora. E eu tenho medo de altura, cara. E aí, eu nunca me esqueço que o engenheiro principal solicitou para eu fazer uma medição em cima de um prédio
de tipo um prédio de 10 andares, e eu tinha que medir o cantinho do prédio. E aí eu peguei, deitei no chão assim, cara, e estendi a trena, mano. Porque eu tenho medo de altura. A hora que eu desci aquilo ali, eu já desci, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Eu cheguei em casa e falei pro meu pai, pai, não vai dar não para eu continuar essa faculdade, eu vou sair fora. E aí Naquele que eu fui momento continuar. que... Foi decisivo. Bom, né? Teve esse momento decisivo ali. Ah, não é para mim isso. A Foi. altura, engenharia não é para mim. Desceu das alturas, Tozinho, para subir no lugar mais alto do pódio. Era É isso aí, essa Felipão. altura que te esperava. E aproveitar que eu já dei um corte aqui e agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Camilinha está aqui com a gente, a Tânia Maria, Maria Jimenez, Mateu Pereira, Carlos Arruda, tem um montão de aluno familiar e professor já assistindo a gente. Sesc está conosco aqui, Julia Sayuri, muito obrigado pela presença. Beijo para todo mundo aí. Thomas, e agora a pergunta para você. E como que o esporte entrou na sua vida? Como que você começou aí na vida esportiva? Como que você veio para praticar essa atividade física? Então, eu tive início no esporte, eu sempre gostei muito de jogar bola, então praticava muito futebol quando eu era mais novo. Sempre joguei futebol até meus 15 anos, mas o meu início se deu junto ao futebol, mas eu também iniciei no PEAMA, bem novinho, como você citou, com 6 anos já estava no PEAMA, e aí o PEAMA foi bem a casa, assim, eu nem acreditava que o PEAMA estava tão próximo de mim, assim, tão próximo da minha casa, porque realmente eu muitas vezes até ia no bolão e realmente nem imaginava que o PEAMA estava tão próximo de mim. E aí, por indicação também de um amigo da minha mãe, ele me indicou para mim poder ir lá no PEAMA, que também lá tinha atividade com pessoas com deficiência, que lá eu teria vivência com outros deficientes. Então, a partir daí, eu dei meu início ao esporte. Aí comecei fazendo diversas atividades, no começo fazia bastante ciclismo, pratiquei muita natação também dentro do PEAMA. E aí mais para frente foi indo, fiz artes marciais, nossa, muito esporte já passou já. Mas o início foi bem desse jeito. Uma boa bagagem no esporte, né? Realmente, podemos dizer que o PEAMA é quintal de casa, né? Você mora aqui pertinho, Sim, né? Ou morava, pelo menos, há pouco sim, eu ia tempo. para os treinos de a pé e Então, andando, que era mais rápido. pertinho mesmo. E isso que o Thomas falou, assim, nos leva à nossa próxima pergunta, né? Pro Alê, depois pro Thomas. Como ele citou, ele começou bem no início ali, fez toda a base dele aqui no PEAMA, começou de cedo. E o Alê, com toda a sua história, com essa trajetória acadêmica, como que você vê esse trabalho de base desenvolvido pelas instituições, pelos clubes, né? A importância desse trabalho de base. Lembrando, assim, que o PEAMA, o foco principal é esse trabalho de base, né? São as escolinhas, oferecer essas atividades para as pessoas com deficiência. E, lógico, a competição ela acaba surgindo naturalmente, né? Ao longo aí desses 25 anos de PEAMA, a competição surgiu naturalmente. Mas eu gostaria que o Alessandro falasse um pouquinho aí dessa importância do trabalho de base, como que ele vê. Na verdade, né, Ronaldo, vou falar um pouquinho do que eu observo no dia a dia. Os projetos, né, que pensam aí na pessoa com deficiências, as ONGs que trabalham, fazem um trabalho inverso. Eles começam pensando no esporte de competição e esquecem das categorias de base. Isso é muito comum em todas as entidades. Aí a gente vê as associações que vão surgindo, elas pensam mais quando surgem com a ideia do esporte de competição, esquecem de trabalhar as categorias de base. E a gente vê que um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento do esporte é você ter uma categoria de base, isso é um dos pontos. Um segundo ponto é você ter competições da modalidade, você desenvolver cada vez mais competições, né? Um terceiro ponto é você ter um campeonato forte, um campeonato nacional, por exemplo, que tenham várias equipes fortes.
para daí você pensar nas competições internacionais, no esporte que atinge o mais alto nível aí, que campeonatos mundiais, Pan-Americano, Paralimpíada. E acontece justamente o inverso. As entidades acabam, né, e até as confederações acabam não pensando nas categorias de base. A gente vai vendo isso é reflexo. Pode observar, se a gente pegar o basquete, né, o basquete hoje, praticamente o nosso país está afundado, está tentando retomar e não consegue chegar a classificar para uma Olimpíada. É só a gente observar isso. O basquete é tanto no convencional quanto no paralímpico, né? E a gente fala que o goalball brasileiro cresceu por quê? Porque começou-se a trabalhar as categorias de base, nós começamos a ter mais competições em nível regional, estadual e nacional. A competição nacional ficou muito mais competitiva e daí começou a tirar atletas com mais talentos, né? Tanto é que eu fiz um projeto agora que vai dar início no próximo ano, que é justamente a gente ter uma pessoa responsável para desenvolver as categorias de base do goalball, pensando tanto no desenvolvimento dos clubes e das seleções de base. Então, categoria de base é fundamental. A primeira coisa que os clubes têm que pensar é justamente nisso, nas categorias de base. Isso que você comentou do goalball é bem interessante, né, Lê? Porque a gente vê bastante, que nem tem as Paralimpíadas Escolares, né? E tem a seletiva aqui no estado de São Paulo, né? A gente vê o quão grande é a participação desses jovens, né? Nesse evento, né? A base ali. Então, é muito interessante. Eu estou citando o goalball, que é o caso do Alessandro, mas no atletismo, na natação, nós temos muitos jovens ali, que participam dessas modalidades e pensando realmente nesse trabalho de base, né? Depois se pensa, porque é algo longo, né? Não é algo de ontem para hoje. É um processo. Exatamente. E isso é um ponto importante. A gente tem que perseverar. Dos atletas que foram campeões paralímpicos agora, em Tóquio, somente um não veio da categoria de base. Todos os outros vieram das categorias de base e foram progredindo na seleção. Então, isso é um resultado bastante significativo, né? Claro que não são todos que vão atingir a mais alta performance, que vão estar disputando para a Olimpíada. A gente só tem 6 atletas lá, mas que a gente tenha um campeonato nacional forte, e esses garotos vão ser inseridos nos programas de desenvolvimento da modalidade. Quanto mais garoto a gente tiver isso, mais competição acirrada nós vamos ter no país. E isso faz com que você atinja o mais alto nível do cenário mundial. E você, Thomas, como que você vê essa questão também do esporte de base, né? Isso, como a gente comentou agora há pouco, que você começou logo cedo aí, né? Logo com 6 anos, praticando algumas modalidades e tudo mais. E hoje, com 19 anos, que você está atingindo, né, o ápice aí, que você chegou numa Paralimpíada, né? Olha quanto tempo aí de trabalho para que você conseguisse chegar nesse ponto, né, da sua carreira. Sim, só ajeitando o microfone aqui. Mas eu acho que é isso, muito que isso do que o Ale falou, porque realmente a categoria de base ela é fundamental, ela é importante, muito importante. Eu digo por experiência minha mesmo, porque eu tive uma base muito importante, muito boa no PEAMA, que a gente sempre trabalhou visando essas competições menores. A gente sempre pensava primeiro nos regionais, depois quando regionais brasileiros, depois regionais aqui, depois pensando talvez em chegar nos Jogos Abertos, sempre focando também nos Jogos Escolares. E eu acredito que foi algo que me ajudou bastante, poder ter participado dessas diversas competições que me ajudaram bastante. Aí quando vai mudando, aí a intensidade das competições vão mudando, realmente vai dando uma enxugada nos atletas mais jovens, mas os que passarem para frente vão estarem muito mais preparados. Então, eu participei primeiro de regionais, depois participei da primeira Paralimpíada Escolar, depois na Paralimpíada Escolar fui para o Mundial de Jovens, tive um Parapan de Jovens também para me ajudar. Depois, novamente uma competição de jovens em 2019. Então, quando eu cheguei naquele nível mundial, eu já tinha uma bagagem já carregada, essa base que foi feita. Então, isso já foi algo que me ajudou bastante. E
É exatamente isso também que o Tozinho falou, que aqui no Brasil eu tenho meus maiores adversários. Hoje meus adversários estão no Brasil e isso também ajuda bastante, porque eu sei que o nível aqui está muito alto. Então, quando tem alguma competição, principalmente o brasileiro, eu tenho que estar no nível alto se eu quiser ser campeão, se eu quiser ser campeão brasileiro. E isso serve para outros atletas também. Então, isso é muito importante. Também ter essa calma para poder trabalhar com o pessoal quando você está começando, principalmente os atletas jovens. Eles estão conhecendo o esporte, eu também sou bem jovem ainda, então eu também estou conhecendo ainda essa modalidade, aprendendo do atletismo a cada dia. Então, é importante também ter essa paciência com os jovens e também poder dar esse caminho para eles, mostrar, ter bastante competição para adquirir experiência. Então, na minha visão, isso é muito importante, você ter bastante competição, ter essa base importante, visando primeiramente, pô, vamos tentar agora participar de um brasileiro. Daí depois do brasileiro, o nível brasileiro tá alto, vamos participar de uma competição de jovens. Aí, uma competição de jovens agora já passou, vamos agora para uma competição adulta. E aí sim, até chegar nos níveis mundiais, Parapan, Paralimpíada e tudo mais. Acho que é bem isso que você, complementando aí a fala do Alê, né? Essa questão de por fases, né? Por etapas, do micro para o macro, né? Começar com essas competições menores mesmo, na base ali, e aí você ir crescendo aos poucos, né? Como você mesmo disse, tendo essa bagagem, né? E adquirindo essa experiência na modalidade, esse conhecimento, esse repertório motor, que é bastante importante para que você vá se desenvolvendo na modalidade. Sim, até porque também eu acho que isso, atletas que não participam tanto dessas competições não têm essa base, mas conseguem chegar nesse nível mundial, nesse nível paralímpico, acho que se sentem um pouco afetados por não ter essa experiência também desse número de competições. Eu falo que eu tive diversas competições até chegar nessa Paralimpíada, mas muitos atletas já chegaram e já começaram para esse nível mais alto de mundial paralímpico e talvez não esteja acostumado com esse alto nível. Então, também é importante ter esse alto nível dentro do Brasil para quando chegar para o país já estarmos acostumados já com isso. Acho que complementando isso daí é bem bacana, né? Porque eu venho acompanhando o movimento paralímpico, né? E participei já de alguns anos do circuito, né? Lá no Loterias Caixas, e a gente via atletas mais velhos que talvez não tiveram essa bagagem, não tiveram essa base, e hoje a gente vê muitos atletas jovens, né? Então essa questão dessa base tem crescido mais, né? Hoje a gente vê os atletas mais novos, lógico, a gente tem no atletismo atletas mais velhos competindo, né? A Beth conquistou medalha de ouro, o Alessandro, sim, mas tem se renovado, né? Hoje nós temos visto os atletas mais jovens aí crescendo, o movimento tem se fortificado ano após ano, né? Posso só complementar uma coisinha? Claro. Que eu vejo? A gente tem que pensar também que muitas das vezes falta a oportunidade esportiva, que muitas das vezes o esporte para pessoas com deficiência, ele fica limitado a uma modalidade esportiva. O que o PEAMA proporciona de dar várias possibilidades esportivas, isso é muito raro de acontecer. Né? E a gente precisa, né? O moleque, quando está na iniciação esportiva, ele precisa passar por essas diversas oportunidades. E muitas das vezes ainda, a gente encontra, né? Se você só tem uma modalidade esportiva, acaba simplesmente o treinador achando, pô, esse cara vai jogar nessa posição e acaba fixando ele ali. E não dá as outras oportunidades para ele. Ou seja, quando a gente pensa nessa evolução do repertório, né? De dar a possibilidade motora, é a gente trabalhar com isso. Eu proporcionar a ele diversas práticas motoras e esportivas, e se eu não tenho isso, que eu possa fazer com que ele vivencie todas as práticas dentro daquela modalidade. Então, se é um esporte coletivo, que ele vai trabalhar como atacante, como lateral, como ponta, como goleiro, que ele passe, que o repertório para cada situação é diferente, e ele passe por todas essas vivências, até ele definir exatamente o que ele quer. Como nós temos isso, né? O PEAMA proporciona muitas vivências, a gente tem que dar isso para o nosso aluno, fazer com que ele passe por diversas possibilidades ali, motoras e esportivas, e a partir daí ele defina
o que ele quer para ele. Isso é fundamental. A gente vê o Thomas é um exemplo disso. Olha o quanto de práticas esportivas que ele vivenciou antes de se tornar um atleta de altíssimo nível no atletismo. Jogou futebol, fez arte marcial, fez várias coisas. E isso só vai contribuir mais para frente. Então, a gente não pode esperar um resultado rápido. Ou seja, deem a oportunidade e a partir dos 12 anos lá, né, que vai chegar no momento esportivo, ele vai começar a ter essa definição e saber o que ele quer. Aliás, nessa diversidade, eu queria só que o Thomas explicasse um comentário que a gente teve aqui, comentários da nossa live, que foi a Romilda que trouxe para a gente. Thomas deu trabalho, ele matava a aula do professor Everton do atletismo para jogar futebol. Eu questionava a Mara, a mãe dele, que aliás Mara está nos assistindo aqui, e ela me respondia, o que eu posso fazer? Ele adora futebol. Eu matava a aula do atletismo, e olha que rico foi matar essa aula do atletismo, né, Ale? É o que a Ale está falando, né? Ele tô tanta diversidade, mas matava a aula mesmo, Thomas? Como é que é esse negócio, cara? Eu não me lembro bem assim de matar a aula de atletismo, não, mas que realmente eu tinha um apego, uma paixão a mais pelo futebol, isso eu tinha bastante, e realmente essa diversidade a gente acaba também trazendo as paixões conosco. E assim, eu sempre fui apaixonado pelo futebol, então o atletismo é uma modalidade que eu estava conhecendo, ainda não tinha experimentado todas as possibilidades dentro da modalidade, como a Lê falou, tipo, fazer uma prova de 100 metros, fazer uma de 500, arremessar, fazer salto, isso eu não tinha experimentado ainda. Então, como eu não tinha me achado, eu gostava muito de jogar futebol, então essa paixão do futebol principalmente me levava para querer continuar jogando. E como o atletismo não tinha me achado ainda, era algo que eu ainda estava um pouco confuso sobre o que poderia acontecer, como que eu ia me encaixar dentro desse esporte. Mas que bom que só matei aula, não parei no esporte e hoje deu tudo certo. Isso mesmo, só umas aulinhas perdidas, mas continuou no esporte, isso mesmo. Pessoal, a gente quer agradecer a participação aí, assistindo a gente, o Marcos Santos, é o assessor de políticas para a pessoa com deficiência do município de Jundiaí. Também tem a Angeli Polato, de Limeira, Camila Tamara nos assistindo. E para a gente dar sequência aí na nossa live, nós vamos apresentar um vídeo para vocês, é um vídeo do Gabriel Tami. O Gabriel Tami, ele é formado em educação física, ele fez especialização em gestão em marketing esportivo, e hoje ele trabalha na diretoria técnica do Comitê Paralímpico Brasileiro. E ele vai trazer nesse vídeo um pouquinho da fala sobre planejamento, né? Que vai ser um pouquinho do nosso próximo assunto aí na nossa live. Pode rodar o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Queria primeiro mandar um grande abraço a todos os amigos do PEAMA. Um prazer enorme estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho para brilhantar esse dia tão especial. Queria falar um pouco para vocês sobre a organização de um grande evento esportivo, né? Dessa vez do lado do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Trazendo a delegação do Brasil aqui para o Japão. Então, como vocês podem ver, estou falando diretamente do aeroporto de Narita, no Japão. E todo o planejamento para esse evento acontecer começou muito antes dos Jogos, né? Então, cerca de 2 anos antes, a gente já começa a preparar, começa a entender qual vai ser nossa operação logística, a nossa estrutura de delegação, as pessoas que trabalharão com a gente, os parceiros que deverão estar conosco durante todo o tempo aqui no Japão. E aí a gente traz a delegação para fazer com que os nossos atletas possam performar da melhor maneira possível. Foi um trabalho muito grande, hoje voltando ao Brasil com a sensação de dever cumprido e que todos fizeram o seu melhor aqui e a gente pode proporcionar grandes emoções a todos vocês. Um abraço.
Agradecemos aí ao Gabriel por ter aceitado também o convite, por ter gravado esse vídeo lá em pleno aeroporto de Narita, no Japão, né? Voltando aí para o Brasil, no final de uma belíssima participação, né, do Brasil aí nas Paralimpíadas. Isso nos leva ao nosso próximo tópico, que é o planejamento. Então, Alessandro, como que foi esse planejamento prévio às Paralimpíadas? Acho que são dois momentos, na verdade, né? Tem o planejamento original e depois veio uma pandemia que ninguém esperava. E aí vocês tiveram que replanejar o que tinha sido preparado ou não? Não houve essa necessidade. Como que foi? Na verdade, né, Ronan, nós planejamos 8 fases de treinamento. 7 fases, na verdade, de treinamento para a Paralimpíada, né? E isso começou em janeiro de 2020, aí nós treinamos janeiro e fevereiro, mais ou menos de 10 a 15 dias de treinamento. E veio a pandemia, aí brecou tudo. E aí o que nós fizemos, né? A gente tem que tentar manter os atletas focados para a competição, treinando. Então, foi quase um ano ali, todo mundo treinando. A gente fez um esquema de treinar uma vez por semana virtual, né? E alguns atletas conseguiam fazer algumas coisas onde eles moram, que tinha academia, conseguiram fazer alguma coisa. Aí, entramos em 2021, e aí veio a resposta que estaria liberado para a gente treinar, que ia funcionar no sistema de bolha. E aí nós começamos a treinar novamente em janeiro de 2021. Nós programamos 7 fases, só que no meio acho que quarta para quinta fase, nós ficamos um mês, ia ficar um mês afastado. Então nós conseguimos também encaixar uma semana de treinamento no meio dessas fases. Então foram 8 fases de treinamento, pensando de 10 a 15 dias cada fase, né? E nestas fases, se a gente pensar antes da pandemia, a gente ia fazer a maior preparação de todas, que era 7 fases de treinamento, 4 competições internacionais, e a gente ia trazer uma seleção para treinar conosco aqui, né? Como teve a pandemia, isso brecou tudo. Nós não tivemos nada disso. Nós só tivemos as 8 fases de treinamento. Então, nós tivemos que criar situações em que a competitividade acontecia onde? Justamente no treino. Então, tinha que o tempo todo estar treinando com um viés bem competitivo mesmo. Então, foi isso que nós estamos trabalhando. E nós chegamos, né, na Paralimpíada sem nenhuma competição, nenhum jogo amistoso. A única coisa que nós conseguimos fazer na 7ª e 8ª fase de treinamento, nós conseguimos levar os atletas para dentro do CT, que nós convidamos 3 atletas e aí fizemos alguns jogos amistosos com eles, que a gente entendia que eram atletas que batiam algumas bolas diferentes, então nós conseguimos isso. E quando a gente estava lá em Tóquio, que a gente planejava, a hora que a gente chegar em Tóquio, vamos tentar fazer um amistoso com alguém só para a gente dar o ritmo de competição. E aí eu conversei com o técnico da Bélgica, ele topou, e aí nós fizemos um jogo amistoso com eles lá um dia. Então, de confronto, foi só isso. Do resto, foi só treino, treino, treino e treino. Muito interessante, assim, acho que essa sua fala, né, de mantê-los motivados, né? Porque quando a pandemia iniciou, naquele momento, era uma incerteza se haveria ou não as Paralimpíadas em 2020, né? E depois, mesmo com o adiamento, também não se tinha essa certeza se aconteceria em 2021. Então, todo esse planejamento para mantê-los motivados, né? E como você mesmo falou, no treino, né? Essa motivação teve que vir através do treino, porque não era possível fazer amistosos com outras seleções para fazer essa preparação, né? E foi legal que, né, nos treinos online, qual foi a estratégia adotada? Era 1 hora de treino. A gente fazia no Zoom. O que eu fazia? Eu não dava pausa para os caras. Eu arrebentava eles nessa 1 hora. Por quê? Porque aí, se ele, nessa 1 hora, levava eles ao limite da fadiga, justamente pelo fato do quê? Pô, se eu não treinar, não fizer outros treinos na minha casa, eu não vou conseguir treinar lá.
Então, essa foi uma estratégia. Tanto que acabava o treino online, os caras acabavam mortos e super atletas, né, meus? Mas foi uma estratégia adotada para que eles continuassem treinando durante a semana. E deu muito certo mesmo. Bacana mesmo, bacana essa estratégia mesmo para mantê-los motivados. Ó, preciso estar treinado, porque senão não aguento esse treino. Bem legal mesmo. E você, Thomas, como que foi esse planejamento inicial e depois esse replanejamento durante a pandemia? Então, da mesma forma, a gente estava já com planejamento, no começo de 2020, já tínhamos feito uma reunião bem no começo do ano, onde foi apresentado todas as competições, como seria todo o planejamento, onde seriam os picos, de que forma a gente ia chegar durante a Paralimpíada. E, infelizmente, a pandemia veio, tivemos que voltar todos para casa, e aí essa pausa foi o que afetou bastante, não só a mim, mas acredito que muitos atletas, porque eu fiquei sem competir o ano de 2020 todo, foi um ano, acho que desde que eu comecei no atletismo, acho que foi o único ano que eu não competi, foi o ano de 2020, e aí, mas no mesmo ano, em 2020, em setembro, eu consegui voltar para o CT para retornar aos treinamentos, para a gente retornar, quando soubemos que em 2021 a Paralimpíada ia acontecer. Então, ainda tinha algumas dúvidas, mas estava confirmado ali. E aí, nesse retorno, aí já voltamos com esse planejamento, já imaginando já a Paralimpíada, mas também com essa preocupação de, pô, será que vai ter alguma competição? Será que vai acontecer? Será que a gente vai ter uma preparação? Será que vamos chegar bem até lá? E no começo foi bem difícil esse planejamento, porque a gente estava bem restritivo lá dentro do CT, não podíamos usar fisioterapia, era só dentro da pista, os treinos também eram com horários reduzidos, então tinha que se manter bem focado, mas também foi um período de treino também muito árduo, porque a gente estava muito limitado assim, em questão de recurso. E aí, na virada do ano, 2021, quando virou 2021, que aí que deu para dar a gente melhorou muita coisa, podemos usar fisioterapia, usar a massoterapia, então isso já foi melhorando já. E aí ficamos sabendo que ia ter uma seletiva para Tóquio, que era a última chance para quem não tinha índice para alcançar o índice, mas para quem já tivesse índice também, para poder ter essa competição, para poder voltar a competir. Eu que já estava sem competir há mais de um ano, meu último tiro tinha sido em 2019, em Dubai. Então a gente estava se planejando para chegar bem nessa competição e competir bem. Eu consegui fazer uma boa competição, fiz um resultado muito bom. Foi bem diferente entrar na pista depois de muito tempo. E teve alguns atletas que não conseguiram competir durante esse período. E para mim foi algo que ajudou bastante ter essa competição, que a minha prova, principalmente 400 metros, é uma prova de ritmo, então eu preciso estar sempre sabendo qual é o ritmo da prova, preciso acertar minhas passagens. O primeiro 200 é um tempo a se fazer, o outro, até o 300 é mais um tempo a se fazer. Então eu preciso saber como que meu corpo está e como o corpo vai reagir para o nosso planejamento durante a prova. Então, algo que afetou foi essa falta de competição, porque eu consegui só dar 2 tiros antes de Tóquio, mas mesmo assim já foram muito importantes. Então, a gente teve todos esses momentos. E também foram momentos que, durante a pandemia, em São Paulo, que chegou até na fase roxa, foram algo que estava atrapalhando também a gente dentro do CT, porque cada vez que aumentava o número de casos, cada vez que mudava as fases dentro do estado de São Paulo, também dentro do CT a gente limitava mais nossos recursos. Então, nesse planejamento, a gente teve essa dificuldade até chegar na Paralimpíada. E aí, quando chegamos na Paralimpíada, aí a ideia já era fazer esses treinos mais específicos, já tinha passado todo aquele período dos picos, então a gente já estava num pico diferente, já estava já no específico. E aí, durante a minha semifinal, que eu já estava imaginando como que seria a minha prova e tudo mais, por conta de eu não ter tantos tiros assim no ano de 2021. E só para você ter um exemplo, antes do Mundial, em 2019, em Dubai,
eu já tinha participado do Mundial de Jovens e do Parapan, então isso contou bastante para que o meu resultado em Dubai fosse tão bom. Em Tóquio também consegui melhorar minha marca, foi muito bom, então apesar dessa preparação que faltou algumas coisas, ainda teve resultados muito bons dentro da Paralimpíada. Legal isso que você citou, porque eu acho que diferente do goalball com o Alessandro, né, vocês ainda tiveram essa possibilidade da seletiva, né? Para mesmo Sim, aqueles que já tinham conquistado as marcas para Tóquio, tiveram a oportunidade de competir. Então acho que para vocês isso foi muito importante, né? sim, E além disso, acho que o grande, podemos dizer, acho que o grande desafio para essas Paralimpíadas foi a pandemia, né? Você sim, passar por ela, porque não é só a questão do corpo, do condicionamento, de sua performance, mas a questão emocional que foi bastante afetada. Então, lidar com todo esse contexto, né, geral aí, acho que foi o nosso grande desafio para que vocês chegassem a essas Paralimpíadas, né? sim, eu também acredito que seja, se a gente parar para pensar e também englobar tudo o que aconteceu, eu acredito que essa foi a minha primeira Paralimpíada, mas acho que o Alessandro pode falar melhor, que essa talvez seja uma das mais difíceis, assim, por conta de tudo que acarretava, tudo que juntava. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar, falava, pô, eu tô muito feliz de estar aqui numa das Paralimpíadas mais difíceis que já teve, assim, nos últimos tempos, porque realmente essa questão da preparação foi algo que afetou bastante. Sem falar da chuva, né, Thomas? E aí chove no dia da final, né? É, E aí chove. então, a gente já tinha pegado alguns treinos com chuva, só que na cidade de Hamamatsu, que é onde estávamos fazendo a aclimatação, só que era uma chuva quente, assim, vamos dizer, né? Porque o clima estava quente e estava chovendo, então era tranquilo. E aí, bem no dia da minha prova, que eu fui praticamente o último, assim, a competir no atletismo, chove, mas também o clima abaixou bastante. Então, isso foi algo que eu estava me preparando, na verdade, para aquecer, para competir num clima de 39 graus, 37, que estava muito quente lá nos primeiros dias, quando se deu início à Paralimpíada. E aí, na última semana, teve uma queda no clima drástica, assim. Então, foi algo que eu também tive que me adaptar. Imagino mesmo. Grande desafio, mais um desafio, né, ao longo das Paralimpíadas. Pessoal, no início da semana a gente fez uma pesquisa no nosso Instagram aí do Teama, para que as pessoas mandassem algumas perguntas para que vocês pudessem responder aí. Então, essa participação. Vou fazer algumas perguntas que servem tanto para o Alessandro quanto para o Thomas. Uma pergunta da Letícia Elias e também uma outra da Maria Lívia. Letícia Elias é uma aluna do Teama, a Maria Lívia é uma voluntária do tênis. A Letícia perguntou como que era o dia a dia de vocês lá em Tóquio. E a Maria Lívia quer saber se foi muito difícil se habituar com o fuso horário, né, que é muito diferente do nosso, né, uma diferença bastante grande aí. Posso começar aqui, ó. Bom, em relação ao fuso horário, é, na verdade, não foi tão difícil, né, se adaptar. O que a ciência fala, né? Que é 1 hora por dia para você se chegar bem na competição. Então, teoricamente, nós teríamos que chegar 12 dias antes. Nós chegamos quase 18 dias antes, né? Então, isso foi bem tranquilo. No começo, que você fica um pouquinho mais cansado, mas em decorrência de tudo, da agitação do dia, você acaba se adaptando rapidamente. E eu senti que o nosso grupo, pelo menos, se adaptou muito rápido, tá? Em relação à competição, eu concordo em tudo que o Thomas falou. Foi a Paralimpíada mais difícil. Essa foi a minha terceira Paralimpíada, né? Eu sempre falo que a primeira Paralimpíada nós chegamos numa final, mas nós chegamos numa final, de certa forma, pô, chegamos, né? E a gente tinha até condições de ganhar aquela, mas a gente não sabia o que que é viver, não tinha passado por aquele momento. Na Paralimpíada do Rio, foi um outro momento que aconteceu que a gente ficou com bronze. Agora, em Tóquio, a gente sabia que tudo estava fluindo. Para você ganhar uma medalha de ouro,
A gente entende, né, nesses anos de seleção, que tudo tem que fluir a favor da seleção. E foi o que aconteceu, tudo estava fluindo perfeitamente. Então, é, é, a gente observou o quê? Que as equipes estavam muito mais preparadas. Muito mais preparadas no qual sentido? O Brasil, ao longo dos anos, passou a ter o maior sistema defensivo do mundo. Isso é fato. A gente sempre entendeu o quê? Que se a gente tiver um sistema defensivo consolidado, nós vamos, com os nossos atletas, que são muito, muito diferenciados, muito craques, nós vamos encaixar o gol. Só que então, também esses caras não vão conseguir fazer. E qual que é a estratégia? Segura, 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 daqui a pouco a gente vai fazer um gol, e daqui a pouco eles vão querer agredir, vão meter a penalidade e nós vamos encaixar os gols. E isso é um processo natural que está acontecendo nos últimos tempos. Só que o que aconteceu agora em Tóquio? As equipes também chegaram muito bem defensivamente. Todas as equipes estavam muito bem. Então, a fase de grupo dos dois grupos foi embolada até a última rodada. A gente não sabia quem era primeiro e quem era o quarto, e quem estava fora. Entenderam? Então, de tão equilibrado que estava a competição. E é o que aconteceu, só para a gente ter noção: a Alemanha, que é vice-campeã mundial, que é campeã europeia, ficou fora na fase de grupo. Não classificou para as quartas de finais. E aí os jogos da quarta, a gente sabia que iam ser jogos muito tensos, né? Porque as equipes estavam defendendo bem, mas a gente tinha que ter paciência. E foi isso que foi sendo construído. Sempre os primeiros tempos foram mais tensos, e aí no finalzinho dos primeiros tempos, no segundo tempo, era o momento que a gente dá o up, porque aí é difícil aguentar o ritmo ofensivo, o volume ofensivo que a gente tem. E foi o que aconteceu nos três jogos. Os primeiros tempos foram mais equilibrados, né? E o segundo tempo era o momento que a gente aí conseguia disparar no placar. Bem, muito bem, muito bem. Thomas, e para você aí, como que foi Foi difícil se habituar? Como que era a rotina lá no dia a dia em Tóquio? Então, quando a gente chegou no Japão, a gente já sabia que a gente tinha mais essa missão de se adaptar com o fuso horário, e a ideia era se adaptar com o fuso horário o mais rápido possível para poder ter treinos mais completos e ter treinos mais eficientes. Então, eu também acho que foi bem tranquilo essa adaptação do fuso horário. No começo, quando você chega, é algo complicado, porque você dorme, mas aí depois você acorda 2 da manhã, 3 da manhã, sem sono nenhum. Mas como estávamos em competição, estávamos em período competitivo, então você tem que forçar esse sono para poder se adaptar o mais rápido possível. E essa adaptação foi bem tranquila, assim. Eu também acredito que pela intensidade que a agitação que também estar na Paralimpíada e tudo mais, sabendo que daqui a pouco a gente já ia para a Vila, então acho que essa adaptação mantinha os atletas muito ligados durante o dia a dia. E aí, depois que adaptou o fuso horário, foi algo bem mais tranquilo durante os treinos e até durante o dia a dia também. Quando fomos para a Vila Paralímpica, aí a rotina já foi diferente, porque já sabíamos que ia ser diferente por conta de que ia começar as competições, íamos estar envolvidos com outras delegações, outros países. Então, atletas também iam competir, então já é outra forma de você vivenciar a competição, então já é mais o foco, não tem mais tanta brincadeira, então isso muda bastante. No meu caso, eu tive que manter esse foco por mais tempo, porque foi minha prova demorou bastante para acontecer. Foi a última prova de pista que teve brasileiros. Então, nesse dia a dia, eu acordava, ia comer, treinava, descansava, depois comia novamente e depois descansava. Então, foi um período que eu tive que manter o foco, muito foco para manter esse descanso, priorizar o descanso. Então, infelizmente, não consegui ter tanta vivência assim dentro da Vila e nem ir bastante para o estádio para torcer para os meus colegas de treino, mas eu acredito que é um sacrifício e é um objetivo nosso, já que eu queria essa medalha, eu queria poder competir bem, então é algo que eu tinha que manter o foco e priorizar esse descanso até o dia da minha competição. E Thomas, só falando em colegas, o Altair está aqui, o Alessandro também, são atletas do FEAMA.
Professora Raquel, professora Mariana estão aqui conosco. A Laura Moraes, conhece ela, Thomas? Sua avó está aqui A Laura conosco. Moraes é minha avó. Está aqui conosco, prestigiando também. Tem uma galera mandando um monte de beijos, abraços, perguntas. Todo mundo dizendo que vocês são heróis, que são extremamente guerreiros e felicitando as grandes conquistas aqui, Ronan. Antes de você fazer aquela pergunta para o Alessandro, só para fechar, acho que isso que eles citaram agora há pouco, tudo remete também à fala do Gabriel anteriormente, né? A questão do planejamento, né? Porque, quanto tempo tem que chegar antes, a cidade que eles ficaram, Hamamatsu, então tem toda uma questão logística e estrutural pensada para isso, né? Porque pensado para essa fase de aclimatação, para que eles cheguem mesmo na competição com uma melhor estrutura, assim, né? Então, o CPB oferece essa estrutura, né? Pensando para que eles cheguem melhor preparados, né, na competição. Só complementando, Ronan, a gente entender que Paralimpíada, pessoal, é completamente diferente de qualquer outra competição do mundo. Porque ali você literalmente vive o espírito olímpico. Você está com os melhores atletas de todos os países. Então é completamente diferente. E você estar ali, a gente observa que muitos atletas, né, que você fala, olha, esse cara aqui é o primeiro do mundo, essa equipe aqui é a equipe top, e não consegue passar da fase de grupo. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, neste ambiente, acaba não tendo o preparo mental tão forte quanto precisa para essa competição. Ser campeão paralímpico, ser medalhista paralímpico, não é só treinamento, é estar muito bem preparado mentalmente. Porque senão, chega lá e espana. E eu vejo isso, eu não estou falando só de atleta, não. Eu falo de treinadores. Ao longo desses anos, a gente começa a observar tudo, né? Começa a entender um pouco mais de todo o universo. E eu vejo muitas vezes que o treinador está surtado na quadra. E o cara está surtado porque ele não está conseguindo entender o que está acontecendo e ele não consegue passar nada de informação, nada que é preciso para a sua equipe desenvolver. E aí o cara surta e a equipe também tem as consequências de tudo isso. Tuzinho, aproveitando a deixa que você deu, já queria mandar um beijo para uma pessoa especial. Queria que você falasse um pouquinho da atuação dela, que é a professora Alessandra Morim, super parceira nossa e que está contigo na comissão técnica, né? Infelizmente não pôde estar lá com vocês por questões de organização, né? Mas nisso que você falou, qual o papel de profissionais como ela nesse percurso todo aí? Bom, primeiro, se falar da Lê aqui, eu choro, cara. A Lê, gente, a Lê é uma pessoa sensacional. A Lê é sensacional, cara. Pelo jeito dela, vocês conhecem, né? O jeitinho dela, aquele jeitinho todo carinhoso, né? Dela. Pela forma como ela lidar com as coisas, pela forma como ela nos orienta. A Lê é fora do comum. E a forma como ela lidar com os atletas, os moleques adoram ela. Todos eles adoram ela. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa ali que ela sabe e ela não conta pra gente. Ela não conta. Eu tenho certeza disso. Mas ela sabe lidar com as situações de uma forma tão gostosa, né? Ela passa pra gente algumas coisas, vamos pensar nisso, vamos fazer naquilo, de uma forma tão carinhosa que a gente, né? Tudo que ela fala, dificilmente a gente não fazer alguma coisa. Eu acho que eu não me recordo de alguma coisa que ela comentou e a gente não tentou fazer. Acho que tudo deu muito certo. E esse momento dela não estar conosco na Paralimpíada, né? Foi um momento triste porque é claro, né, que a gente quer levar todo mundo, né? E eu sou uma das pessoas que mais briga por isso, com os dirigentes, né? Pô, a importância de estar a psico, a importância de estar a Nutri, né? Eu sempre brigo. Mas a gente entender que nesse momento foi difícil mesmo, né? E essa Olimpíada
deu um reforço muito positivo da importância do psicólogo do esporte na equipe, né? A Olimpíada mostrou isso. A gente viu lá Simone Biles, que teve os problemas, tiveram outros atletas que tiveram problemas. Então, cada vez mais a gente reforçar a importância desses profissionais nas competições. Não só atuando na hora que a gente está treinando, mas a importância deles estarem conosco nas competições. Eu acho que depois dessa Olimpíada, todo esse pessoal, né, que está na comissão técnica vai ser muito mais valorizado e nós vamos ter muito mais espaço para poder estar em todas as competições juntos. E, Lê, assim, eu tive a oportunidade de assistir o jogo de vocês, né? Inclusive, passei o jogo para os meus alunos no colégio, lá depois a gente assistiu com a molecada, todo mundo junto, e me saltou uma cena, faltando 4 minutos e 34 para acabar a final, tem uma penalidade, o Brasil marca, pontua, né? E vai a 6-2 o placar. E naquele momento, faltando o tempo, né, faltando 4 minutos e meio para acabar essa diferença de gols, né? Eu sei que no esporte nada está ganho e definido, mas pelo volume de jogo do Brasil, a sensação era de que a medalha já estava praticamente no peito, né? E depois desse gol, tem uma cena que foca você assim, né? Antes do replay, você muito concentrado, passando uma orientação direta para os atletas, né? Então, como é lidar com isso? Quer dizer, a medalha já estava no peito de vocês. Era a sensação nossa como espectadores vendo todo aquele jogo. E você como técnico, pensando nessa preparação, nesse momento, como que é a chave ali, né? De abro mão e já estou comemorando, ou olha, tem mais 4 minutos e meio. E aí várias vezes que mostram você, mostra o auxiliar técnico ali, sempre muito concentrados, até o último segundo do jogo, né? Quer dizer, não tem ninguém comemorando. O banco já está um pouco mais descontraído no último minuto, mas vocês estão ali compenetrados, comemorando as bolas que a China colocou para fora. Nos últimos segundos, tem uma bola cruzada da China, né? Ela passa perto, vocês comemoram que não sai o gol. Um placar já de 7-2, né? Então, se manter compenetrado. Eu já vou beliscar isso também para o Thomas. Thomas, eu não sei se você já conhecia o seu adversário, né? O Ayoub Sadini, o marroquino. Como é que foi competir ao lado dele, né? E numa prova que vocês ficaram muito próximos, muito tempo ali, né? Então, essa sensação de se manter compenetrado, de se manter lutando, mesmo com as definições já aparecendo. Como é que foi isso aí para vocês? Bom, Felipão, acho que um ponto importante, né? Nós, né, na função de treinador, e eu vejo isso com muita presença, nós temos que nos preparar para essa competição. Por isso que eu falei, Paralimpíada é completamente diferente de tudo. Se eu não tiver preparado para esse nível de competição, pode ter certeza que é aquele treinador que explana. Então a gente se prepara muito, se prepara no quesito físico mesmo, treinar, se prepara no quesito psicológico, e eu toda noite muito focado, muito, sei, né, toda noite eu sempre deito e imagino, me posiciono, se acontecer isso, eu vou fazer isso, se acontecer isso, eu vou fazer isso, sempre muito focado. E isso o lance que a gente, para ir para uma Paralimpíada, todo treinador tem que fazer, não tem jeito, tem que se preparar. A gente trabalha com um conceito, né, que a nossa equipe tem que ter um volume ofensivo muito alto, um sistema defensivo muito preciso, e todas as ações a gente não pode relaxar nunca. A gente não pode deixar os caras relaxarem, a gente não deixa os moleques relaxarem. E sempre quando sai um gol, a primeira coisa que a gente fala, olha o pós-gol, atenção no pós-gol. Justamente por quê? Porque muitas vezes a equipe faz o gol e dá aquela relaxadinha. E numa Paralimpíada não pode relaxar. O goalball é um esporte de ataque e defesa. Eu posso estar ganhando de 7-1. De repente, os caras bateram 4, 5 bolas que encaixou o gol. É ataque e defesa. Pode virar o placar em coisa de 1 minuto. Né? Então, a gente não pode deixar os atletas relaxarem. E a nossa ação é justamente essa. Quando a gente faz o gol, a gente já faz a leitura do cara que está com a bola do outro lado, já fala a bola está em qual origem,
geralmente qual o tipo de bola que o cara vai falar e os atletas já se posicionam e atenção ao pós-gol. Isso vai fazendo com que os caras fiquem muito ligados o tempo todo. Isso, obviamente, né, é treinado, é treinado. Todos os treinos a gente vai batendo nessa tecla do pós-gol, a tecla do pós-gol. Thomas, conhecia seu adversário já tinha corrido com ele. Uhum. Como é que foi ver ele na curva ali? Vocês cabeça a cabeça ali, como é que tava? Então, meu adversário já era conhecido, sim. Ele ganhou medalha de bronze no Mundial de 2019 em Dubai. E ele competiu com a gente. O resultado que ele já tinha feito em Dubai foi um resultado muito impressionante. A gente não conhecia ele assim, de tudo mais, mas durante a competição de Dubai, deu para conhecer, ter umas vivências. E lá em Dubai, eu já falava, ó, esse menino, esse é um pouquinho mais velho que eu, acho que mas eu já tinha ficado impressionado com o carisma dele mesmo, sabe? Como ele tinha tão feliz assim, ali por ter ganho a medalha. E tivemos essa vivência lá, pude conversar, conhecer um pouco sobre ele. E aí, depois, em Tóquio 2020, antes da competição, a gente também se encontrou, conversou um pouquinho. E eu já sabia que ele ia vir muito bem preparado para a competição, porque ele teve uma preparação muito boa durante esse período de pandemia, quando a gente estava conversando. Ele conseguiu ter bastante competições, acho que teve umas 4 ou 5 antes de Tóquio. Então, isso com certeza fez muita diferença. Então, eu já falava pro meu treinador, já falava, pô, mano, esse menino, ele é bom, ele vai vir também para a medalha, a gente não pode relaxar, porque é o que todo mundo falava, Thomas, toma cuidado com o Petrus, toma cuidado com o Petrus. E eu sempre ressaltava, falei, não, eu tô preparado para fazer o meu melhor resultado, mas também tem um atleta que eu tenho certeza que, mano, vai vir muito forte também. E aí, durante a semifinal, ele já fez um resultado impressionante já durante a semifinal. E aí, só que aí, para mim, serviu muito como motivação, porque eu até conversei com o meu treinador, com meus amigos, falei, nossa, eu acho que é isso mesmo que eu esperava numa Paralimpíada. Eu acho que não era nada abaixo disso. Então, ele já veio, fez esse resultado muito bom, já para mostrar pro pessoal, tipo, é daqui para baixo. Se vocês quiserem ganhar, se vocês quiserem vir para cima, é isso. Então, para mim, foi algo que me motivou bastante, assim, meio que acendeu uma chama, assim, que eu falei, nossa, é realmente isso que eu estava esperando dessa Paralimpíada. E aí, durante a final, teve o chaveamento das raias, né? E, para quem não sabe, a prova do 400 conta muito nessa questão de estratégia. Como é uma prova que a gente precisa ter muita consciência do que a gente está fazendo, sobre as passagens do primeiro 100, do primeiro 200, depois do 300. Então, dependendo da raia que você tá, também o estilo de corrida muda. Então, quando soltaram as raias, eu tava na raia 7, ele na raia 6 e o Petrus na raia 5. Então, quando você tá atrás dos caras durante a corrida, quando você fica no meio, você tem essa percepção, você consegue olhar os atletas durante a prova toda. Mas quando você tá na frente, você não consegue enxergar. Então você vai, corre, mas não tem essa possibilidade de olhar para quem está chegando. Então a nossa estratégia durante a prova era, vamos mudar totalmente, não totalmente, mas fazer uma corrida nova, que era sair forte, fazer as passagens bem mais fortes do que eu fazia normalmente. Então, para quando chegasse no primeiro 200, vamos fazer 20, vamos correr para 22,50. E aí no 300 é para virar para 33, 34 baixo, que aí no finalzinho a ideia é segurar, aí no final os últimos 100 metros do 400 metros aquilo, garra, é de quem quer mais realmente, porque é de quem se preparou mais, de quem quer mais, porque os últimos 100 eu acredito que seja a única parte assim que não existe muita estratégia, sabe? Porque é onde o corpo já está fadigado, onde a gente já sente o peso da prova nas pernas. Então, a ideia era essa, a ideia era chegar o primeiro 300 metros na frente, para quando o marroquino chegasse, que já era algo esperado, que ele ia chegar junto comigo, e também para que quando o Petrúcio também chegasse, ele não me alcançasse. E a estratégia foi muito boa, a estratégia deu certo, eu melhorei minha marca, mas ele também estava muito preparado, muito bem preparado para fazer uma boa marca, fez um resultado incrível,
bater esse recorde mundial que estava desde 2008 na prova. Mas é isso, eu acredito que eu tenha uma grande margem de melhora até a próxima Paralimpíada, e eu espero muito também que ele também tenha essa grande margem de melhora, porque eu acredito que essa rivalidade possa crescer bastante, e eu acho que vai ser algo muito saudável, e também vai ser muito importante para o nível da prova aumentar. Thomas, como você disse, parece que essa estratégia realmente deu certo aí, né? Você conseguiu a medalha de prata. Então, eu acho que sim. funcionou, hein? Pessoal, a gente está chegando na nossa parte final da nossa live. Tem mais duas perguntas, então eu vou juntar as duas perguntas, tá? Uma é da Mara, a mãe do Thomas, serve tanto para o Thomas quanto para o Alê. Qual é a sensação de estar no pódio? Né? Tanto o Alessandro quanto o Thomas já estiveram em diversos pódios, o Alê já esteve em pódios paralímpicos, mas é a primeira vez que ele chegou no lugar mais alto do pódio numa Paralimpíada. Então, qual é essa sensação? E a outra pergunta é uma pergunta minha, que a gente viu que essas Paralimpíadas foram muito diferentes por diversos motivos. E um desses momentos marcantes para mim foi os locais de competição vazios, né? A falta do público, daquele calor. Como que foi isso para vocês? Né? A gente entende que o global, durante a partida ali, tem que ter o silêncio, mas fora da partida, nos momentos de time-out e tudo mais, tem essa questão da torcida vibrar. Então, eu gostaria de saber desses dois pontos de vocês, pessoal. Vou começar aqui, ó. É o terceiro pódio paralímpico e confesso para vocês, em 2012 a gente ter ido para a final foi sensacional, né? E eu fiquei depois da final, nós perdemos a final, né? E eu fiquei numa tristeza, cara, um aperto no coração muito grande. Por quê? Porque você fala, caraca, eu perdi uma final paralímpica, cara. E eu não tava com o pensamento, pô, nós conquistamos a medalha de prata. E é isso que o Thomas tem que ter em mente. Ele conquistou uma medalha de prata. Mas eu fiquei naquela situação por quê? Porque nós perdemos. E naquele momento, eu fui me despertar para isso, para o tamanho que é, o quanto gigante que é conquistar uma medalha paralímpica, né? Foi na London Eye, e eu estava na London Eye, junto com alguns atletas, a gente estava girando nela, né? A London Eye, para quem não sabe, é a roda gigante lá em Londres. E aí a gente estava, que é a Olhos de Londres, né? E a gente estava lá, e aí um cara perguntou assim, vocês conquistaram, vocês estavam na Paralimpíada? Eu falei, a gente estava na Paralimpíada, e o cara, vocês conquistaram medalha? Aí eu falei assim, silver medal. O cara fez assim, silver medal! Oh my God! E começou a bater foto. Cara, naquele momento, eu olhei e falei assim, caraca, bicho, nós conquistamos uma medalha de prata, cara. Foi ali, ficou muito marcado isso para mim, né? Porque eu falei, pô, o global brasileiro não era nada e hoje é vice-campeão paralímpico. Beleza. Foi uma sensação diferente, mas depois desse momento, acho que o meu coração confortou. No Rio, nós conquistamos uma medalha de bronze de um jogo emocionante, a gente perdendo de 4-0, e aí nós conseguimos virar o jogo, então foi uma conquista também muito legal. Mas a medalha de ouro, gente, é indescritível, cara. É indescritível. Porque naquele momento, quando faltava 4 segundos, o Parazinho encaixou o gol, e naquele momento ali, não tem o que fazer, nós somos campeão paralímpico, cara, nós demos a mão, todo mundo nós demos a mão assim na lateral, esperando a buzina apitar, cara, para comemorar. É indescritível. E teve uma situação muito diferente, que foi justamente o treinador que entregou a medalha, né? Não acontece isso. Em decorrência da pandemia, né? A gente olhar a pandemia, né? Nesse momento, eu fui lá, eu estava no pódio junto com os caras entregando a medalha para eles. É indescritível e é sensacional. E a segunda pergunta, qual que era mesmo, Ronan? A segunda pergunta em relação ao público, que foi... Tá. Então, e aí, associando com as 3 Paralimpíadas, né? Em Londres, a gente tinha uma torcida que era mais ou menos ali, umas 2-3 mil pessoas assistindo, era menor. Mas no Rio, gente, no Rio eram 9 mil pessoas assistindo goalball.
Era sensacional. A gente chegava no ginásio, quando a gente ia jogar, pô, você sentia uma energia tão forte, 9.000 pessoas. E agora em Tóquio, o ginásio que a gente estava, o ginásio estava lindo, lindo, todo decorado, todas as cadeiras decoradas. E em alguns dias, a gente tinha algumas escolas assistindo, tá? Algumas escolas, mas foram alguns dias. Na final, a gente tinha uma galera do Brasil, atleta, dirigente, tinha uma galera assistindo a final. E alguns atletas também de outros países, né? Mas não é a mesma coisa do que estava no Rio, 9.000 pessoas assistindo, né? Mas o que nos deixou muito feliz, cara, a Sport TV era para transmitir os dois primeiros jogos do Brasil, um jogo do masculino e um jogo do feminino. E o Carlos Gil lá falou para o Dailton, o treinador da seleção feminina, falou assim, cara, o goalball é a princesinha dos olhos hoje. E acabou transmitindo todos os jogos. Então, o que nos motivou era que o Brasil estava assistindo o goalball. Então, nós não tivemos ninguém dentro do ginásio, mas o Brasil literalmente parou para assistir goalball. Então, isso para a gente valeu muito a pena e nós ficamos muito felizes com isso. Algumas mil pessoas lá para milhões de pessoas aqui no Brasil acompanhando o Global, Exatamente. né? Então, realmente é muito, acho que, significativo, né? O Brasil todo nos acompanhando, torcendo, vibrando. Acho que é isso que você falou. Então, deve ter sido uma sensação maravilhosa mesmo. E você, Thomas, como que foi estar no pódio lá em Tóquio, na sua estreia em Jogos Paralímpicos, e também em relação a essa torcida aí que não teve nesses Jogos? Sim, quando eu cheguei aqui em casa, né, eu falei para minha mãe, falei para também para meus familiares, que eu acho que foi a primeira competição, assim, na verdade foi a primeira competição que eu tive essa sensação de grandeza, assim, que eu consegui perceber o tamanho que é o esporte, o tamanho do trabalho que eu faço, de como de tudo que eu trago junto comigo, e o trabalho, e como que foi o resultado de todo esse trabalho. Então, durante a prova é algo muito rápido, né? Parece que não, mas o 400 também. Durante a prova é algo muito rápido. Você piscou, acabou a prova, então por isso que a gente tem essa estratégia bem planejadinha antes. E aí quando acabou, e aí eu olhei para o lado assim, ainda eu estava muito cansado, e aí era todo eu não sabia direito o que estava acontecendo. Já é normal, um pouco normal meu, já depois das provas, não comemorar bastante, muitas vezes não expressar nenhuma reação, mas depois, quando saímos, fomos para a entrevista e pediram para nos trocar, para ir para o pódio, eu acho que no momento que eu estava esperando para entrar para o pódio, que me deu essa luz, assim, de eu ter a sensação que eu comecei a olhar para o lado, eu olhei o pódio, eu falei, nossa, daqui a pouco eu vou entrar para ganhar minha medalha. Eu ganhei uma medalha paralímpica e eu estava muito feliz. E aí, tanto que eu fiz uma live ali, aí eu sabia que tinha bastante gente que estava me acompanhando no momento. Então, eu já fiz a live porque eu falei, nossa, eu estou muito feliz, muito obrigado a todo mundo que assistiu, e eu já não sabia direito o que falar. E quando você tem tipo assim, foi que nem o outro falou, devido à pandemia, nós mesmos colocamos a medalha no peito. Então, quando você pega a medalha, você meio que você está se premiando, eu acho que isso também é algo muito simbólico para você, tipo, pô, esse é o resultado do meu trabalho, é o resultado de tudo que eu planejei, de tudo que eu sonhei, que era um sonho meu poder participar de uma Paralimpíada, e ainda mais ganhar essa medalha foi algo que, para mim, quando eu tava ali no pódio, que aí caiu a ficha, que aí eu tava com a medalha no peito, tava do lado também de grandes atletas, outros medalhistas, mas ali que caiu a ficha, eu falei, nossa, eu ganhei uma medalha paralímpica que eu já sabia que não era uma competição simples, eu já esperava, mas quando você realmente chega lá, quando você consegue observar tudo isso, você observa que a Paralimpíada não é como qualquer outra, ainda mais cada Paralimpíada eu tenho certeza que tem sua especialidade, cada uma é especial, né? Mas quando eu entrei ainda, principalmente no estádio, que eu percebi, falei, nossa, realmente,
o estádio é enorme, tudo é gigantesco. Aqui eu tô com grandes atletas do meu lado, antes eu estava na medalha, e tudo isso na minha mente, sabe? Sobre todo esse momento, toda essa grandeza que é uma Paralimpíada. E sobre a torcida, então, eu ainda não tive a possibilidade de pegar uma competição tão grande assim, com muitos torcedores, né? No Mundial que a gente estava em Dubai, não tivemos tantos torcedores, era mais a torcida dos colegas de treino, colegas do Brasil, mas teve, eu acho que é algo que faz falta, esse calor da torcida, porque é algo que engrandece muito, que nem eu disse, só de entrar no estádio, olhar o tamanho do estádio, que era gigantesco, eu sei lá, eu acho que cabia uns 40 mil, 50 mil pessoas lá, o estádio era muito grande. Então, imaginar aquilo lotado e durante a prova ter a torcida de todo mundo, eu acho que, para mim, eu acho que seria algo muito especial, que eu ia guardar comigo. Espero que na próxima Paralimpíada possa ter, que a gente não venha ter nenhum problema assim, agravante até lá em 2024, porque eu quero ter essa experiência e eu acho que foi algo que foi a única coisa que faltou nessa Paralimpíada, mas tirando isso foi perfeito, foi grandioso esse momento. Essas conquistas só vieram para premiar todo o trabalho que tanto você, Thomas, quanto o Alessandro realizaram aí, né, nesse período preparatório, né? E acho que foi só para finalizar, antes de pedir o agradecimento e a última frase aí do Ale e do Thomas, acho que foi legal uma frase que você falou, Thomas, anteriormente, não aqui na live, mas no momento que você pisou no estádio, né, que você comentou que, nossa, o estádio é gigantesco e a pista não parecia ter apenas 400 metros, né? Porque é a mesma pista que a gente tem aqui no Bolão, mas você vê a magnitude daquele estádio e parece, nossa, é muito maior, eu não vou correr só 400, né? Eu vou correr muito mais. Então é muito bacana isso, né? Quando você está ali no loco, né? Nossa, isso é grandioso, isso é a Paralimpíada, né? De vivenciar esse espírito. E acho que também é muito disso que o Ale também falou, de você estar preparado e se preparar para esses grandes momentos, sabe? Da questão psicológica. Porque da mesma forma que eu podia encarar, nossa, essa pista é gigantesca, e realmente achar que a pista é gigantesca e que eu não ia conseguir fazer um bom resultado ou ter uma grande atuação, você também pode imaginar, nossa, esse momento é gigantesco, essa pista é enorme, mas eu tô aqui, eu sou gigantesco, eu tô nessa grandeza também. Você se sentir grande, né, durante esses momentos, sabe? Se sentir confiante a ponto de você imaginar, pô, eu sou do tamanho desse estádio, eu sou do tamanho dessa competição, então, com certeza isso também é algo muito importante, assim. Tem um comentário aqui sensacional, sonho realizado, da Duda Tozin, mandando aí os seus carinhos para o papai. Sonho realizado. Pessoal, Na verdade é a Carol, é que a Duda fuçou no Facebook dela e trocou os nomes, mas é a Carol. E isso é muito legal, Felipão, sabe por quê? Porque um resultado não vem só de trabalho árduo, mas aí da parceria dentro de casa, né, cara? O tempo todo a Carol sempre dando força. Tinha hora que eu mandava, pô, tô cansado, e ela, cumpre essa missão. Então isso vai fazendo da gente, cara, mais forte, né? E, pô, preciso terminar. E muitas das vezes eu falava, pô, tô cansado. E ela assim, termina a missão. E isso faz com que a gente fique mais tranquilo, né, cara? Porque são 40 dias longe de casa. Ninguém vê isso. E ela tá aqui sozinha, com 2 crianças. Não é tão simples quanto aparenta, né? Tem todo o atrás, né? O que está envolvido na sua vida. E ela o tempo todo lá, muito guerreira, muito parceira. E tá sempre ajudando, eu te amo muito. Faz a diferença mesmo esse apoio familiar, não tenho dúvida. Pessoal, a gente gostaria de ficar aqui mais horas conversando com todos vocês, mas a gente precisa ir para o nosso momento final. Eu gostaria das considerações finais, tanto do Alessandro quanto do Thomas, quanto a uma mensagem assim, para aquelas pessoas que gostariam de atingir os seus objetivos. Isso não necessariamente no âmbito esportivo, em qualquer âmbito da sua vida, seja profissional, seja pessoal.
Que mensagem que vocês deixam para essas pessoas? E se despedir dessa live maravilhosa que nós tivemos essa noite, sexta-feira. Quer começar, Thomas? Pode começar. Não, eu começo então. Primeiramente, agradecer desse convite. Essa live foi muito gostosa. São pessoas que eu gosto muito, esse povo do PEAMA e tudo mais, esses 25 anos do PEAMA, que são maravilhosos. E a mensagem que eu posso deixar, que eu quero deixar, na verdade, é para as pessoas que têm um objetivo, buscam algo para a vida. Eu acho que tipo, acreditem, encarem os momentos com grandeza, olhem para dentro de si e imaginem, eu sou grande para esse momento, eu consigo encarar esse momento. Então, para ter essa confiança durante a vida, sobre tudo que você vai fazer, e principalmente saber esse caminho, que também é muito importante. Não só imaginar que, nossa, agora vai vir uma oportunidade. Então, tipo, criem suas próprias oportunidades. Acreditem e se sintam grandiosos quando essa oportunidade chegar, porque eu acho que durante essa vida o que é mais importante é não deixarmos a oportunidade escapar, mas com certeza nós próprios criarmos as nossas próprias oportunidades. Então, eu digo que eu sou muito abençoado por ter grandes oportunidades na minha vida, sempre tive grandes pessoas ao meu lado, mas eu acredito que se não fosse durante esses momentos, porque que nem na Paralimpíada é um momento só, eu tenho um tiro só para ganhar uma medalha. Então, esse é o momento que eu preciso botar em prática tudo que eu trabalhei, eu preciso me sentir confiante, né, naquele momento. É um momento que tudo precisa dar certo, mas isso só vai acontecer se eu acreditar se eu trabalhar duro antes desse momento e eu saber que eu preciso trilhar um caminho, eu preciso planejar tudo da melhor forma para que quando chegar no momento eu esteja preparado e nada dê errado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui, a gente conversando, é muito gostoso, né, a gente ter esse papo descontraído, eu gosto muito. Eu confesso para vocês que depois da conquista da medalha, eu recebi uns 50 convites para a live, e eu, por opção, não fiz nenhuma. A única que eu fiz foi essa, tá? E acho que eu não vou fazer tão já, porque realmente, gente, é muito desgaste, né? Muito tempo longe de casa, faculdade para repor aula, é muita coisa, e se eu ficar fazendo muita aula, muita live, a gente não caminha, né? Então, eu adotei essa postura, eu só vou fazer a live do PEAMA. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês. Que honra nossa, então, tê-los. E eu sempre costumo brincar com os moleques, né? Estar envolvido com a alta performance não significa dizer que eu sou melhor ou pior, ou é melhor do que qualquer outra pessoa. Muito pelo contrário. Ao mesmo tempo que eu me dou ao máximo para estar na alta performance, eu também me dou ao máximo para ser um bom professor de karatê para os nossos alunos, que tem um monte de aluno com deficiência lá, para ser o melhor professor de goalball para a iniciação esportiva. E eu acho que é isso que a gente precisa no nosso dia a dia. Ser melhor para você e não ser melhor para os outros. Assim a gente vai evoluindo gradativamente. Cada dia a gente vai evoluindo, pensando o quê? Em eu ser uma pessoa melhor. E é isso que a gente precisa, cada dia mais, buscar ser uma pessoa melhor. E quando a gente chega nesse status de alta performance esportiva e a gente estar nesse nível de competição, eu brinco com os moleques que eu falo para ele, atleta de alta performance tem que gostar de ouvir o hino nacional. Se ele gostar de ouvir o hino nacional, se ele ouvir a primeira vez, ele vai se arrepiar. E aí ele vai querer toda vez ouvir o hino nacional. Isso que eu coloco para os moleques. Toda competição que a gente vai, nós vamos ouvir o hino nacional. E a minha pré-eleção antes da final foi justamente essa. O que eu sempre falo para eles, quando a gente chega na final, é isso. Nós vamos ouvir o hino nacional hoje. E isso acabou virando, de certa forma, uma das grandes virtudes, né, da equipe, de sempre querer estar ouvindo o hino nacional. E nos últimos anos, eu não sei se tem alguma, mas eu tenho certeza, se a gente pegar as modalidades olímpicas e modalidades paralímpicas,
o goalball brasileiro com certeza é uma das modalidades que mais se ouviu no nacional, pelo menos nos últimos 8 anos aí. Lê, Thomas, muito obrigado aí pelas palavras, pela mensagem que vocês deixaram aí para os nossos espectadores. Realmente ficamos muito felizes por vocês terem aceitado o convite, por terem feito parte, por fazerem parte dessa história do PEAMA, da história do esporte, tá? Agradeço a todos que estão nos assistindo. Felipe? Pessoal, uma honra estar aqui com vocês, pessoas que brilham não só pelas medalhas que ganharam, mas por tudo aquilo que representam dentro do PEAMA, fora do PEAMA e nesse país que a gente vive em momentos tão turbulentos. Poder ver vocês nos representando de uma forma tão digna é motivo de muito orgulho para nós. Josinho, muito obrigado de estar aqui conosco. Thomas, muito obrigado de estar aqui. Ronan, mais uma vez agradeço a parceria. Toda a equipe que está aí nos bastidores, fazendo as coisas darem certo. Rafa, Vanessa, Thaís, quer dizer, todo mundo, para que não falte ninguém, um beijo enorme para toda a equipe do PEAMA. Mais uma vez, Ale e Thomas, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que nesses 25 anos do PEAMA ajudaram esse programa a crescer, se fortalecer, alunos, familiares, voluntários, professores, estagiários, toda a família PEAMA. Fica ligado porque em outubro tem mais live comemorativa dos 25 anos. Se liga nas redes sociais, curta as redes, siga as redes do PEAMA, é só procurar lá no Insta, aqui no Face, para você ter acesso a todas as informações sobre a próxima live que vai rolar agora em outubro. Já já sai a data, o assunto. Fica ligado, hoje a gente teve mais de 60 pessoas aqui conosco, nos acompanhando, um montão de comentário, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma ótima noite para todos, um bom descanso, fiquem com Deus, beijo no coração, amamos vocês. Até a próxima, pessoal.